Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a professora Fabiane Menezes, sou coordenadora da área de licenciaturas e neste vídeo, vamos conversar um pouquinho sobre o projeto de ensino, essa atividade tão importante que você precisa desenvolver neste semestre, ok? Vamos então ao quadro. Iniciando então, qual o objetivo do projeto de ensino? Por que nós propomos esta atividade para você desenvolver aí ao final do seu curso? Então, os objetivos para esta atividade é proporcionar uma reflexão que possa unir os saberes do aluno às contribuições da ciência, para promover o seu desenvolvimento intelectual e o aprofundamento dos conteúdos aliados às vivências realizadas durante o curso. Contribuir também com o pensamento acadêmico e a realidade estudada a partir da proposta de elaboração de um projeto direcionado para a educação básica. Então, olha só. Diante, então, da sua importância para a formação docente, entende-se que o projeto de ensino é condição para que o aluno receba o diploma de conclusão de curso. Então, este é um requisito, tá, para que você consiga concluir aí o seu curso de licenciatura. É importante reforçar que o projeto de ensino se constituirá de uma elaboração teórica, que não precisará ser efetivamente aplicada na educação básica. Então agora, neste momento, você vai propor um projeto, né, desenvolver aí um projeto com foco na educação básica, mas ele não será aplicado. Ele será apenas desenvolvido por você no campo teórico. Então, como propor um projeto de ensino? Você vai desenvolver essa atividade e entregar isso tanto por escrito como apresentando. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Continuando então. Então vamos lá. Vamos entender o que é um projeto de ensino. O projeto de ensino é uma proposta de ação pedagógica bem articulada, que tem como base os conhecimentos teóricos de um determinado tema e também o conhecimento metodológico sobre a forma como o processo pedagógico deverá ser encaminhado. Então, não é uma coisa simples, né? É um projeto, é um trabalho, né? Uma atividade que vocês vão desenvolver com bastante cuidado, né? E atentando aí para os pontos importantes que são requisitos, né? Que compõem aí um projeto de ensino. Então, olha só, elaborar um projeto de ensino vai muito além da seleção de conteúdos e redação de planos de aula. A elaboração de um projeto de ensino envolve um processo de construção do conhecimento, pautado em uma série de variáveis para as quais se deve atentar, como análise da realidade, um ponto importante, organização dos objetivos, o desenvolvimento e a avaliação. Então, olha só, diferente, né, do que vocês viram durante o estágio, que é um momento extremamente importante para a formação, né, para a sua formação, você elaborou planos de aula, né? Você levou em consideração aquela realidade em que você estava, mas era uma atividade de
regência, né, com planos de aula, uma organização mais simplificada. O projeto de ensino é algo um pouco mais elaborado, né? Precisa de uma articulação maior entre a teoria e a prática. Nós vamos precisar de mais elementos para compor essa proposta do que quando você elaborou lá o seu plano de aula para desenvolver o estágio. Okay? Então, vamos atentar aí aos pontos importantes para a elaboração desse projeto, para que você consiga desenvolver, né, de forma satisfatória essa atividade. Vamos ao quadro. Então, continuando. Que elementos deve conter o projeto de ensino? Então, o que precisa, né, para você apresentar aí este trabalho? Então, aqui nós temos os tópicos que você precisará desenvolver e que nós vamos comentar um a um, né, mais adiante. Então, olha só. O projeto de ensino, ele precisa ter tema, justificativa, participantes, né, a quem se destina esse projeto, os objetivos, né, o que você pretende, qual a finalidade, a problematização, o referencial teórico, a metodologia, um cronograma, os recursos que serão necessários, a avaliação e as referências utilizadas para o desenvolvimento deste projeto. Então, quais são os passos para a gente elaborar esse projeto de ensino? O que a gente precisa, então, para cada um desses tópicos que nós elencamos agora? Primeiramente, você vai acessar o seu ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, na disciplina Projeto de Ensino, e lá você vai ter acesso ao manual de elaboração do projeto de ensino. Você vai atentar para todas as orientações que estão presentes nesse manual para que você consiga desenvolver todas as atividades que estão ali colocadas, ok? Voltando ao quadro, então olha só, lá no AVA você vai encontrar esse manual e vai ler atentamente todos os pontos e esquematizar todos os passos que você precisa seguir. É importante que você leia todo o manual antes de iniciar este trabalho, ok? Todos os pontos, todos esses itens que são necessários para o projeto, eles estão intimamente interligados. Então, um depende do outro, tá? Então, nós não conseguimos fazer de forma separada esses itens, eles vão estar em conjunto. Então, é importante que você leia, entenda o que é o projeto em sua totalidade, para que você consiga desenvolver a atividade de forma satisfatória e que isso contribua para a sua formação. Então, primeiro tópico, a escolha do tema. Então, o tema do projeto de ensino, ele deve ser direcionado para a educação básica, de acordo com a habilitação do seu curso. Então, contemplando questões que perpassam o processo de ensino e aprendizagem. Então, o primeiro passo é pensar no tema para o seu projeto de ensino. E ele precisa estar direcionado para a educação básica, porque esse é o nosso foco. Mas você deverá atentar para o público, ok? Nós vamos falar sobre isso mais adiante, sobre os participantes, né? Quem vai fazer parte aí desse seu projeto, a quem ele vai se destinar. Tá? Então, o tema também tem que estar ligado a isso. Então, ao selecionar o tema, é importante atentar para questões como relevância da ideia e viabilidade da ideia. Então, essa ideia desse tema, ela é relevante para a educação básica?
ela é relevante, né, para esse grupo de participantes que eu escolhi, essa etapa de ensino que eu escolhi? Por que que ela é relevante? É viável essa ideia? Ou seja, ela é factível? Né? É um tema que pode ser desenvolvido? Então, para pensar essas questões, você precisa olhar para o campo de conhecimento do seu curso, ok? Campo de conhecimento do seu curso é que vai te dizer se aquele tema é pertinente, né? Se aquela ideia é relevante e se ela é viável de ser desenvolvida, ok? Continuando então, você vai verificar as sugestões de tema que estão disponíveis no tópico 2.1 do seu manual de elaboração do projeto de ensino. Então, nesse tópico, estão disponíveis algumas sugestões de temas, né, que você pode desenvolver dentro da sua área de conhecimento, dentro da área de conhecimento do seu curso. Essas sugestões, elas são apenas exemplos de temas que você pode desenvolver. Você não precisa se prender a eles, tá? Pois eles são somente um direcionamento do que pode ser trabalhado dentro da área do conhecimento do seu curso de graduação. Então, você vai ver ali alguns exemplos práticos de como eu posso pensar um tema para desenvolver o meu projeto de ensino, tá? A partir da leitura, você já poderá ter uma ideia diferente. Ah, então eu posso pensar num tema mais ou menos como esse. Ah, então eu posso desenvolver um tema assim que eu gostei, né? Que durante o meu curso foi uma coisa que me marcou, que eu gosto de trabalhar. Então você vai pensar de acordo com o que você acredita que seria, né, adequado, relevante, viável, desde que este tema, né, esteja dentro do campo de conhecimento do seu curso e que seja adequado também às orientações que estão colocadas no manual. Voltando ao quadro. Elaboração da justificativa. Este, então, é o segundo passo aí para você pensar, né, e organizar o seu projeto de ensino. Todos esses itens que eu estou colocando aqui para você, né, ele precisa estar dentro do projeto, tá? Então, a justificativa, ela fundamenta a escolha do tema e a motivação do projeto. Para isso, destaque a relevância da sua pesquisa. Por que que a sua pesquisa é importante? Por que que o seu projeto de ensino, aquilo que você está propondo, aquela ideia, é relevante? Então, você vai apresentar argumentos que identifiquem a importância do tema que você escolheu. Tá? Você vai defender a sua proposta, apresentar a finalidade do seu estudo. Com esse texto, você precisa convencer o leitor de que os seus propósitos são justos e merecem uma abordagem sistemática e científica. Então, você vai justificar a escolha do seu tema, por que que ele é importante e por que que ele precisa ser desenvolvido. É importante frisar que, por cursar uma licenciatura, futuramente você atuará na área de ensino como professor, né? Então, assim, a sua pesquisa deve ser relevante para essa área. Ao apresentar os seus argumentos, é essencial fundamentá-los teoricamente, ou seja, apresentar informações teóricas, citações e referências que sustentem a sua justificativa. Nós estamos falando aqui de um trabalho acadêmico, né? Então, diante disso, nós temos que pensar em como fundamentar as nossas ideias, como fundamentar aquilo que eu penso. Então, ao dizer que um trabalho é relevante, que o meu tema é relevante, eu vou buscar na literatura da área, né, da minha área de conhecimento, ou seja, no referencial teórico da minha área, por que que aquele tema é relevante. E eu vou utilizar isso para mostrar, olha,
esse tema é importante de ser estudado, porque nós temos vários estudos que dizem, né, desta forma. Então, eu vou fundamentando, eu vou dizendo por que aquele meu objeto, aquele meu tema é importante de ser desenvolvido com base acadêmica, né, com base teórica dentro da minha área. É importante que vocês utilizem muito isso durante a construção de todo o projeto de ensino. Continuando. Participantes. Então, neste item, né, você deve especificar a quem o projeto se destina, ou seja, aqueles que serão diretamente afetados, mobilizados, atendidos, contemplados com o seu desenvolvimento. Esse projeto, ele é destinado à educação básica. A educação básica, ela compreende desde a educação infantil até o ensino médio. Só que você vai pensar aí os seus participantes deste projeto de acordo com a habilitação do seu curso. Por exemplo, se você tem a formação, se você está se formando em um curso que te habilita a trabalhar nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, você vai ter que escolher participantes dentro desta etapa de ensino que você pode trabalhar depois de formado. Se você, por exemplo, no seu curso, te habilita a trabalhar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, então, os seus participantes devem estar dentro destas etapas de ensino. Okay? Então, a seleção dos participantes do seu projeto precisam estar condizentes com a área do seu curso, a área que o seu curso te habilita a trabalhar. Certo? Continuando. Objetivos geral e específicos. Nesta etapa, você deve especificar qual o propósito, né? Aquilo que se quer com o estudo do tema e o que se pretende alcançar ao propor esse projeto de ensino para a educação básica. O objetivo é a finalidade do seu estudo. A que você se propõe? O que você pretende alcançar desenvolvendo esse projeto de ensino? Tá? Então, o que eu quero? Eu escolhi esse tema, né? Essa minha ideia é relevante por esse e esse motivos, né? Eu vou trabalhar com essa etapa de ensino, mas o que eu quero alcançar? Por que eu vou trabalhar com esse grupo e o que eu almejo, o que eu quero desenvolver com esses estudantes? O que eu quero que, ao final, né, da aplicação desse projeto, seja alcançado? O que eu quero que seja alcançado? Ok? Continuando. Então, aqui a gente tem a divisão. O que é o objetivo geral? Nós temos, geralmente, um objetivo geral, essa é a proposta, tá? Um objetivo geral e 3 objetivos específicos. Então, o objetivo geral, ele indica o que se pretende alcançar de forma ampla e está relacionado à questão principal do projeto, tá? O que está motivando o desenvolvimento desse projeto? Tá? O que eu quero responder com esse projeto? Qual é a questão que está me motivando a desenvolver este projeto? Tá? E os objetivos específicos contribuem para alcançar o objetivo geral, apontando as etapas que levam à obtenção do objetivo maior. Então, você deverá elencar os 3 objetivos específicos, né, que você pretende alcançar com o desenvolvimento do projeto. Então, conhecimento, mudança de atitude ou habilidades que você pretende desenvolver. Aqui é importante atentar, quando a gente fala de objetivo, a gente está falando de ações, né? Ações que eu pretendo desenvolver. E toda ação, ela precisa ser caracterizada como um verbo.
tá? Então, o objetivo, ele precisa ser um verbo, uma ação. Então, compreender, analisar, entender, construir, né? Então, nós temos uma série de verbos que nos ajudam a entender o que é um objetivo. Então, o que eu pretendo? Eu pretendo compreender determinada coisa, eu pretendo analisar, eu pretendo entender, ou então ser capaz de compreender, ser capaz de analisar, ser capaz de construir. Então, quando você estiver pensando o seu objetivo para o projeto de ensino, o geral e os específicos, lembre-se sempre, objetivo é uma ação. Né? É algo que eu quero alcançar, mas ele determina uma ação, ok? Então, temos que sempre pensar no verbo que vai motivar aí esta ação. Continuando. Outro ponto importante do nosso projeto de ensino é a problematização. A problematização inicia-se a partir da observação das situações do cotidiano escolar e de estudos já realizados, verificando-se dificuldades, questões conflitantes, possibilidades de aprimoramento e outros fatores que podem delimitar um tópico de estudo e gerar uma pergunta, né? A pergunta motivadora do nosso estudo. Então, para organizar este item, você deve, primeiramente, apresentar o contexto observado, situar a dificuldade identificada e, por fim, apresentar reflexões capazes de delinear o campo teórico dentro do qual serão buscadas soluções para o problema motivador do projeto. Então, lembra lá no início, né, quando nós falamos que o projeto de ensino, ele é mais que a construção de um plano de aula. Por quê? Porque ele precisa estar bem fundamentado a partir da análise de um contexto muito claro e específico. O que motiva a construção de um projeto, seja ele de pesquisa, seja ele de ensino, é uma questão. Então, o que está me motivando a pensar? O que me levou a desenvolver este tema? Por que eu quero desenvolver este tema? O que me fez refletir e pensar que esse tema que eu escolhi é relevante, né? E vai me fazer alcançar um determinado objetivo, certo? Então, pensar a problematização é pensar o que, né, a questão que motiva esse projeto de ensino. E o meu objetivo vai ter que estar casado exatamente com essa questão, né? O que eu pretendo alcançar a partir disso? Se eu encontrei um problema, se eu encontrei uma questão que precisa ser resolvida, eu identifiquei uma situação, o que eu vou fazer com isso? Né? O que eu quero alcançar a partir do desenvolvimento desse estudo e da proposta de ações, né, para o desenvolvimento ali de ações pedagógicas, ok? Então, a problematização é um ponto muito importante e vocês podem também buscar na literatura da sua área, né, no referencial teórico da sua área, a fundamentação para desenvolver este tópico, ok? Continuando. Organizar o referencial teórico. O referencial teórico, ele é um ponto extremamente importante, tá, do projeto de ensino. Porque aqui você vai mostrar o que você pesquisou sobre o tema, você vai mostrar o seu conhecimento a respeito daquilo que você quer trabalhar e você vai mostrar como, né, o referencial teórico da sua área te ajuda a desenvolver, te ajuda a pensar essa problemática que você está trabalhando no seu projeto de ensino. Então, nesta parte, você deverá discutir, analisar as ideias de autores diferentes que subsidiem o tema que você escolheu, tá? Então, você deverá pesquisar artigos, livros, dentre outros materiais que tratam do tema escolhido,
que você, né, selecionou aí para desenvolver o seu projeto, e não é recomendado o uso de livros didáticos, tá? Para a elaboração da revisão bibliográfica, é necessário realizar um levantamento de textos adequados e atualizados, referentes ao tema escolhido, e elaborar um texto que contenha referências a autores e obras que abordem, né? Olha só, esse ponto é muito importante. Contenha referências a autores e obras que abordem a temática escolhida para a realização do projeto de ensino. Então, olha só, como é um trabalho acadêmico, eu preciso, né, fundamentar a minha discussão, fundamentar o meu debate. Se eu escolhi um determinado tema, eu preciso buscar nos autores da minha área de conhecimento que trabalham com aquela temática, o que eles dizem sobre o tema. Tá? E é muito importante que vocês busquem materiais de cunho científico, tá? Materiais que foram construídos tendo como base, né, o método científico. Por isso que nós não utilizamos textos didáticos, tá? Eles têm outra finalidade. Tá? Vocês vão buscar artigos, né, científicos, artigos acadêmicos, livros, textos, né, de autores da sua área de conhecimento que foram produzidos tendo como base a metodologia própria da sua área de conhecimento. Tá? São eles que vão fornecer para você os elementos necessários para você construir esse texto de referencial teórico. Né? Você vai buscar lá. Eu vou trabalhar, por exemplo, né, na área de história, eu quero trabalhar a história medieval. Então, eu preciso buscar autores que trabalham com a história medieval, o que eles dizem sobre esse período histórico, né? Lógico que é um período imenso, não dá para trabalhar tudo, mas é só um exemplo. Né? Então, eu vou buscar autores que fundamentem aquela temática que eu escolhi. O que eles dizem sobre esse tema? No que eles vão me auxiliar para desenvolver o meu projeto de ensino, né? E fazer com que aqueles alunos, aqueles participantes do projeto de ensino alcancem, né? Que a gente consiga alcançar aquele objetivo proposto. Tá? Então, esse referencial teórico precisa ser um texto denso. Né? Precisa ser um texto que mostre que você pesquisou, que mostre que você buscou autores que vão fundamentar a sua pesquisa, tá? Então, busque autores que são referências na área. Faça uma busca no Google Acadêmico. Nós temos várias revistas científicas de diversas universidades pelo país que são abertas, né? Vários periódicos que são disponibilizados dentro de cada área do conhecimento. Busque isso. Né? E faça essa leitura, faça esse aprofundamento e mostre isso exatamente nesse referencial teórico, nesse texto de referencial teórico dentro do projeto de ensino. Continuando. Um tópico também extremamente importante é a metodologia. Então, neste item, você deverá explicitar o desdobramento teórico-prático, fundamentado em ações a serem desenvolvidas e as estratégias necessárias para realizá-las. Então, olha só, para construir a metodologia do seu projeto de ensino, é importante que você observe as seguintes etapas. Primeiro, planejamento, e depois a execução, tá? Então, nesse primeiro tópico, você vai organizar as práticas, tá? Você vai fazer uma ligação entre os conteúdos, abordagens e o contexto social que você analisou, que você está analisando aí para construir o seu projeto. O desencadeamento das ações ocorre por meio das perguntas: o que fazer, como fazer e quem vai ajudar. A metodologia é exatamente mostrar o passo a passo, né? Como eu vou desenvolver esse projeto? Que ações eu preciso desenvolver para que esse projeto se concretize, tá? Então, a execução é a descrição de como as atividades serão desenvolvidas, focando em tudo que precisa ser feito para que o projeto, de fato, se efetive. Então, pense comigo. Nós temos um objetivo,
certo? Nós pensamos um tema e nós temos um objetivo a ser alcançado com esse projeto. A metodologia é esse processo. O que eu vou fazer para conseguir chegar aqui, no meu objetivo? Quais são os passos, quais são as ações que eu vou desenvolver ao longo de todo esse processo para que o meu objetivo seja alcançado? Então, na metodologia, você vai elencar exatamente isso. E é importante também, neste tópico, que você busque, dentro da sua área de conhecimento, autores que fundamentem essa sua prática. Existem autores que trabalham exatamente com metodologia, o como fazer, né? Como que eu vou trabalhar isso no ensino? Como que determinadas práticas auxiliam no processo de aprendizagem do aluno. Então, eu vou me apropriar desse conhecimento de outros autores, logicamente fazendo referência, né? E vou construir o meu texto de metodologia mostrando como, passo a passo, essas ações serão realizadas para que eu alcance o meu objetivo da pesquisa, do projeto de ensino. Ok? Continuando. Organizar o cronograma do projeto. Ao prever o tempo para a realização do projeto, organize um cronograma para realizar cada atividade prevista na metodologia. O cronograma deve apresentar as ações e o período que irá realizá-las. Então, o cronograma ele é um ponto também bastante importante, porque nós precisamos prever o tempo que nós vamos gastar para desenvolver esse projeto. Então, notem que nós temos todo um trajeto, né? Nós pensamos um tema, por que ele é importante, para quem ele se destina, o que eu quero alcançar, né? Quem que está fundamentando essa minha ideia, né? Qual que é o referencial teórico, como que eu vou fazer isso e em quanto tempo eu vou fazer isso. Tá? Então, o cronograma ele é muito importante para que você organize as ações a serem desenvolvidas. Tá? Então, você vai elencar as ações e o tempo gasto, o tempo que você prevê gastar para cada uma dessas ações dentro da composição aí dessa sua proposta. Continuando. Prever a necessidade dos recursos. Então, que recursos serão necessários para que o meu projeto seja colocado em prática? Então, no item recursos humanos e materiais, eu vou descrever quais são os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto de ensino, né? Quem pode me ajudar? Quais são as pessoas que vão fazer parte desse processo, né? Que recurso, que apoio humano eu preciso e que apoio material eu vou precisar para desenvolver esse projeto? Eu vou fazer algumas atividades, então eu preciso de recursos como folhas de papel, tesoura, figuras, ou eu vou desenvolver um projeto que utilize os recursos tecnológicos. Então, eu preciso elencar tudo isso, tá? Os participantes, quem vai estar envolvido de recurso humano e o que, né, que você vai precisar também de recurso material para que esse projeto seja desenvolvido. Continuando. Organizar a proposta avaliativa. O projeto de ensino precisa ter uma avaliação, né? Você precisa propor uma forma de avaliar esses participantes. Então, nesse item, será necessário descrever como ocorrerá a avaliação, indicando de forma clara os procedimentos e os seus respectivos critérios. Isso aqui é muito importante, tá? Que critérios você vai utilizar para avaliar, né, esses participantes? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de propostas avaliativas que você pode utilizar, tá? Por exemplo, então, construção de portfólio, montagem de exposição, observação periódica registrada em diários de classe, entre outras possibilidades, tá? Esses aqui são só alguns exemplos. Você pode propor outra forma avaliativa que você achar mais pertinente
para o seu projeto de ensino, para aquilo que você está desenvolvendo, tá? De acordo com as ações que você vai desenvolver, de acordo com o tema que você vai desenvolver, então você vai propor essa avaliação. É importante que esse texto da avaliação mostre, né, de forma clara, esses procedimentos e os critérios que serão analisados, ok? E inserir também as referências bibliográficas. Durante a exposição dos itens, né, que você terá que desenvolver nesse projeto, eu falei bastante do uso do referencial teórico. Então, todos os autores que você utilizar no seu projeto de ensino precisam estar referenciados ao final nas referências bibliográficas. Então, você vai inserir essas referências, tá, de acordo com as normas da ABNT. Todos os autores utilizados precisam aparecer aqui, tá? Não pode deixar nenhum de fora. Você precisa mostrar, né, a referência completa de onde você tirou, né, os textos que você utilizou, as citações que você utilizou, as ideias que você apresentou no decorrer do seu projeto de ensino, ok? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre quais os cuidados para a elaboração do seu projeto, tá? É um trabalho acadêmico e que exige um determinado cuidado na sua elaboração. Primeiramente, a autenticidade, tá? O projeto de ensino, como já disse, é uma elaboração acadêmica e, desse modo, deve seguir as normas de produção científica. Ao utilizar as ideias dos autores pesquisados, você deverá referenciar o autor e sua obra de acordo com as normas da ABNT. Eu sei que estamos sendo bastante repetitivos aqui, mas esse ponto, ele é extremamente importante. Todo trabalho acadêmico precisa estar bem fundamentado. Referenciar o autor mostra que você realizou uma pesquisa, mostra que você buscou um referencial teórico, que você pesquisou essas ideias desses autores que fazem parte da temática escolhida. Por isso que é importante você referenciar, mostrar de onde essas ideias vieram, ok? Voltando ao quadro. A autenticidade também é parte da avaliação e não serão aceitos plágios, tá? É muito importante aqui que o seu trabalho seja autêntico, seja uma produção sua, você elabore. Isso é importante para o seu desenvolvimento, né? A conclusão do seu curso vai fechar com uma atividade extremamente importante e que vai fazer parte aí da sua rotina profissional. Então, é um elemento a mais, né, para a sua formação, para o seu desenvolvimento. O que é o plágio? Apresentar um texto ou trechos de textos produzidos por outros autores, como se fosse da sua própria autoria, ou seja, reproduzir os trechos sem dar o devido crédito ao autor, tá? Então, aqui é um ponto extremamente importante. Não serão aceitos plágios. Tomem muito cuidado com isso, tá? Quando você ler um texto, pegar a ideia de um autor, você precisa referenciá-lo. Isso quando você faz de forma direta, utilizando as palavras do autor, né? A forma de citação precisa estar bem clara e mostrar de onde você tirou. E também quando você faz uma referenciação à ideia, né? É uma citação indireta. Você está colocando a ideia do autor, mas com as suas palavras. Você está parafraseando o autor. Isso também precisa aparecer no seu texto, tá? Isso também precisa estar referenciado. As duas formas de citação, seja o texto de forma literal ou as ideias, né, que você está apresentando ali,
todas precisam estar referenciadas de forma clara, né? Quem disse isso? Né? Fulano de tal, em tal ano, né? Se é de citação direta, né? Com as palavras do autor, em tal página, tudo certinho, de acordo com as normas da BNT. Para você mostrar que você pesquisou, para você mostrar que você está, né, fazendo uma leitura de autores daquela área e para mostrar também que aquela ideia não é sua, ela veio de outra pessoa e você está utilizando para fundamentar o seu texto. Então, isso é muito importante. Continuando. Então, sempre que fizer uso de ideias de outros autores, com citação direta ou indireta, faça referência à obra seguindo as normas da ABNT. Fixe bem isso aqui, tá? Isso aqui é muito importante. O que mais eu preciso saber sobre o projeto de ensino? Então, aqui tem algumas informações importantes para você desenvolver aí o seu projeto. O projeto deve ser realizado individualmente, tá? Trabalhos iguais serão desconsiderados. Não pode fazer em dupla, trio, grupo, não. O projeto de ensino é uma produção individual. Então, você vai postar um trabalho seu, único, ok? Deverá ser postado no AVA, na pasta específica da disciplina. Então, você vai acessar a disciplina Projeto de Ensino. Lá você vai encontrar todos os materiais necessários para desenvolver o seu projeto e vai ter o campo específico para você postar o seu trabalho escrito, o projeto final concluído, de acordo, né, com todas as orientações que estão sendo repassadas a você. Continuando. O prazo para postagem está descrito no cronograma do curso e você consegue visualizar no AVA. Tá? Então, atente aí para o prazo que está colocado e organize, né, as suas atividades, organize todas as ações que você precisa para concluir o seu projeto dentro do prazo estabelecido, ok? Não tem prorrogação de prazo, então siga atentamente, olhe lá o prazo que está colocado para você desenvolver esse trabalho e poste dentro do prazo. Continuando. O trabalho final deve seguir o mínimo e máximo de laudas apresentado no manual. Então, lá no manual de elaboração do projeto de ensino, você vai ter todas as informações. Em cada um desses itens que nós vimos, né, até agora aqui, todos têm um mínimo e máximo de laudas que precisam ser seguidos. E o trabalho final, completo, também tem um mínimo e máximo de laudas. Então, atentem a isso, todas essas informações estão no manual. A padronização, então, o formato, né, a formatação, como eu vou apresentar este trabalho, tá? Também deverá seguir o modelo que está disponibilizado no AVA, na pasta Projeto de Ensino. Então, juntamente com o manual para a elaboração do projeto de ensino, nós disponibilizamos para você um modelo para a construção do seu projeto. Então, toda a padronização está dentro desse modelo, é só seguir, ir inserindo os seus textos, né? E tirando a parte das orientações que estão lá. Okay? Substituir as orientações que estão no modelo pelo seu texto, de acordo com cada orientação. O projeto a ser inserido no AVA deverá conter todos os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, conforme disposto no manual para elaboração do projeto de ensino. Então, atente bem para esse ponto. Tá? Além de seguir o modelo que está proposto lá no seu AVA, você também deve seguir tudo que está colocado no manual. Elemento pré-textual, capa, contracapa, né? Nós temos que ter a sequência certinha, tá? De organização deste trabalho de acordo com as orientações. Então, atente a isso. E o trabalho, olha só, deixamos aqui até em vermelhinho, né? Para frisar bem, o trabalho deve ser enviado no formato Word. Não serão aceitos, sob nenhuma hipótese, trabalhos enviados em PDF. Então, você vai construir o seu projeto de ensino,
no Word e vai salvar ele .doc, .docx e encaminhar. Não serão aceitos trabalhos em PDF, ok? Outra informação importante aqui, o projeto de ensino, ele tem a pontuação máxima de 10.000 pontos, tá? Esses 10.000 pontos estão divididos da seguinte forma. Então, nós temos 8.000 pontos para o trabalho escrito postado no AVA. Você vai seguir o modelo e todas as orientações que estão repassadas a você. E esse trabalho escrito tem a pontuação máxima de 8.000 pontos. Os outros 2.000 pontos é para a apresentação oral no polo, tá? Totalizando, então, o máximo de 10.000 pontos para esta atividade. Então, o trabalho escrito, ele vai ser avaliado pelo tutor à distância e a apresentação oral deverá ser agendada no polo de apoio presencial. E aí, um ponto importante para você, lembre-se que o seu tutor à distância está à disposição para lhe atender em suas dúvidas e também para repassar orientações sempre que você precisar, tá? Todas as informações sobre o desenvolvimento do projeto de ensino estão no manual. Então, leia atentamente o manual. Salve o arquivo para você conseguir visualizar isso sempre. Imprima se você achar mais adequado, mas não deixe de ler esse material na íntegra, vendo todos os pontos que foram colocados ali, para que você possa desenvolver de forma tranquila essa atividade, ok? Então, nós, enquanto coordenação de curso, né, estou aqui representando todas as coordenações dos cursos de licenciatura. Nós desejamos a você bons estudos, né, que você consiga desenvolver aí um excelente trabalho e nós estamos à disposição para auxiliá-la em qualquer dúvida que você possa ter no decorrer do desenvolvimento dessa atividade, ok? Então, desejo a todos bons estudos e até breve.